nós podemos aprender juntos. Marlene Sodré de Leopoldina diz: o espírito nasce para cumprir provas morais, mas tem pais com conduta moral falha. Tudo isso faz parte desse planeta de prova e expiação? De quem é a maior responsabilidade? Lembremos-nos de uma coisa, Marlene. Nós estamos acostumados a viver botando a culpa nos outros. Podem ver. Nós somos gordos porque os outros fazem boa comida. Não é porque a gente come. Já notaram isso? Não, é que essa cozinheira vai para o inferno. Porque, ai meu Deus do céu, ela faz cada coisa boa e eu vou acabar morrendo. Não, quem vai para o inferno é você. Nós vivemos querendo que os outros sejam responsáveis. Não, eu cheguei atrasado porque uma pessoa fez tal coisa para mim, ou eu peguei um congestionamento, a culpa não foi minha. Poucos assumem realmente suas responsabilidades. Os espíritos que estamos em processo de crescimento, Marlene, precisa renascer em circunstâncias adequadas para aprender. Ele tem que enfrentar expiação e também, às vezes, tem que enfrentar provas. Quando nós estamos enfrentando isto com o amparo de pais responsáveis, certamente, por algum motivo, nós fizemos por merecê-los. Mas, se nós nascemos na casa de pais irresponsáveis, com mais certeza ainda, nós fizemos por merecê-lo. Do mesmo modo que existem pessoas que precisam nascer praticamente sem pais, porque certamente fizeram por merecer uma vida de orfandade, para valorizar aquilo que já tiveram um dia e não valorizaram. Portanto, a conduta moral dos pais está diretamente relacionada às necessidades evolutivas do espírito. Porém, devemos nos lembrar que pais honrados podem ter filhos desonestos. E que pais desonestos podem ter filhos honrados. Porque a honradez ou a desonestidade não são coisas que nós apenas aprendemos. Nós identificamos valores e a nossa maturidade espiritual nos ajuda a discernir. Existe uma pergunta do Livro dos Espíritos que é interessante que a gente possa meditar sobre ela. Não deve estar muito longe daqui. Kardec quer saber se alguém que é um espírito atrasado pode tornar-se um espírito melhor, renascendo. Mas na pergunta anterior ele indaga: um espírito melhor, ao renascer, pode tornar-se um espírito atrasado? Nós já fizemos essa questão em tempos atrás. Vamos ver aqui onde que ela está. Quem acertar vai ganhar uma bala de caju. Vamos lá? É por aí. Vamos ver. 194. Você ficou por uma, bala de caju fica para a próxima. Pergunta 194 do Livro dos Espíritos.
A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não. Visto que ela não pode degenerar. Mas aí a gente vem para a pergunta da Marlene: mas e se ela nascer de um pai ou de uma mãe desonestos? Ela vai ser desonesta? Se ela é um espírito que já assimilou e já se qualificou como espírito, ela pode ter os piores exemplos. Ela vai sair disto. Mas a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim. Então, um espírito viciado pode nascer de pais honrados? Pode. Geralmente nasce. Para que os bons exemplos o ajudem, o reconduzam, e ele possa, ao final de uma vida, sair da vida melhor do que ele entrou. Mas um espírito já iluminado por si mesmo, quando nasce num ambiente adverso, não é por isso que ele vai ser um mau espírito. Se ele se tornar um mau espírito, é porque ele não foi um bom espírito. Ele não era um bom espírito. Porque se ele vê o mau exemplo e ele o assimila, ele o imita, é porque ele é um espírito simpático a isto. É um espírito que gosta dessas coisas. Se ele vê o pai bebendo e ele começa a beber, é porque ele é um espírito ébrio. Ele pode provar a bebida, ele pode até saber o gosto, mas se ele não é um espírito bêbado, o pai pode quebrar a cara. Aliás, até por causa disso ele vai odiar a bebida, pelo mau exemplo que ela dá. Mas se ele é fraco, se ele é frágil, essa vai ser excelente desculpa para ele assumir a mesma coisa. Não, é que, sabe, né? E o meu pai era bêbado, eu aprendi a beber desde cedo. Não, você gostava disto. Seu pai só serve de desculpa. É a costa larga que a gente põe. Não, a culpa não era minha, é que meu pai era assim. Minha mãe era assim. Não, você não pode esquecer de dizer que você é assim. Porque se você não fosse assim, eles poderiam cair mortos de beber e você não faria. Não há nada mais cruel para quem tem pais bêbados do que ver seu pai e sua mãe nessa condição. Se ele não é um espírito que gosta da pinga, ele vai odiar quem vem de pinga. Porque seu pai e sua mãe, ou aqueles que ele ama, estão sendo vítimas por fraqueza, por sua fragilidade. Não quer dizer que uma pessoa não tenha tendências. E é nesta hora que o apoio ou a falta de estímulo podem ajudar. Mas o espírito tem a tendência. Portanto, esses espíritos que estão renascendo em situações assim, precisam decidir o que querem. Se decidirem pelo caminho do vício, eles estarão decidindo o caminho pelo caminho mais fácil, das inclinações do prazer. Se resistirem, estarão aprendendo o valor de porem a sua vontade acima do que é gostoso. Que é o que a sociedade menos quer que a gente faça. A sociedade não quer que a gente resista ao saboroso, ao prazeroso, ao gostoso. Quer que a gente se entregue. E todos os venenos são gostosos. São prazerosos. São tentadores. De quem é a maior responsabilidade? É de quem está no mundo. Não é só de quem está... A gente fala assim, é que a responsabilidade é da mãe e do pai. Tem a responsabilidade de educar. Sim, tem. Mas nesse caso, se o filho carrega com ele uma deficiência e os pais são igualmente deficientes, o pai é responsável, a mãe é responsável, mas o filho é responsável. Mas, se o filho é deficiente e ele tem pais íntegros, os pais não serão responsáveis se o filho degenerar, depois de terem dado todos os bons exemplos. Vão sofrer, claro que vão sofrer, porque ninguém gosta de ver o próprio filho fazendo o que não deve. Mas em termos de responsabilidade, Marlene, a responsabilidade termina
no bem que se pratica no limite das forças. Nós estamos vendo isso e vamos ver mais um pouco disso no livro Libertação, com Matilde e Gregório, ok?